aí, meu povo, vamos descobrir a história? Bom, a temática de hoje vai ser a escravidão. Vamos falar um pouquinho sobre a escravidão, sobre esse contexto dos negros, dos indígenas que ficaram oprimidos e foram escravizados no Brasil. O mais importante dessa temática vai ser a gente problematizar o tema, não entender por si só. Por que eu quero dizer isso? Porque a escravidão, ela trouxe, digamos, dentro do processo histórico, inúmeras circunstâncias que desaguam no período atual, no presente, e essas circunstâncias, esses elementos que foram originados no passado, desencadeiam todo esse cenário de desigualdade social, por exemplo, que a gente vê hoje, ou de discriminação, tanto indígena quanto dos negros. Bem, mas para a gente entender isso, a gente tem que ir lá para a colonização do Brasil, lá para o século XVI, para o século XV, onde os portugueses chegaram e posteriormente começaram a desenvolver essa empresa colonial aqui. Bem, como os portugueses já haviam aplicado o sistema de colonização semelhante do Brasil anteriormente nas Ilhas Atlânticas, por exemplo, então digamos que não foi uma inovação essa máquina colonial que os portugueses fizeram aqui no Brasil. Foi apenas um modelo trazido das Ilhas Atlânticas. Pois bem, os portugueses, inicialmente, eles passaram a buscar as matérias-primas, os recursos minerais, através do que a gente conhece como escambo, que seria uma troca direta. Objetos trocados por outros objetos, ou objetos trocados por matéria-prima, no caso, como aconteceu aqui. Os portugueses chegavam, davam objetos para os índios, espelhos, tecidos, coisas do tipo, e os indígenas trabalhavam através da extração da madeira do pau-brasil, que os portugueses levavam, extraíam um corante vermelho para a fabricação de tecidos na Europa. Mas o grande intuito dos portugueses no Brasil seria a busca por algum minério precioso, como os espanhóis haviam encontrado prata em Potosí e minerais, tanto no México, descendo para a Bolívia, para o Peru. Os portugueses tinham essa ganância de encontrar ouro, prata, alguma coisa de valor no território brasileiro. Mas isso só foi acontecer muito tempo depois. Enfim, a questão é, entendido esse contexto, a gente pode aprofundar no que é a escravidão. Os portugueses, a partir do momento que conseguiram se consolidar no sentido de que eles efetivaram uma ocupação, começaram a povoar o território brasileiro para ocupar ele de maneira veemente, pensou-se num eixo de trabalho. E esse eixo foi a escravidão. Com o exemplo espanhol, que conseguiram escravizar os indígenas, os portugueses tentaram escravizar os indígenas. Houve uma série de problemas na medida em que a cultura dos indígenas daqui do território brasileiro era dispare dos indígenas que habitavam a costa do Pacífico, por exemplo. Conseguiram fazer, como posso dizer, grandes civilizações, a Inca, a Maia, a Azteca. Então eles tinham uma organização que foi aproveitada pelos espanhóis. No Brasil não, a organização indígena, a organização das tribos indígenas era muito diferente. Era uma coisa que eles consideraram muito atrasada, muito arcaico. Que esses indígenas eles não conseguiram desenvolver, eles pararam no tempo. Isso é uma visão eurocêntrica, sempre lembrando disso. Pois bem, os portugueses dentro desse cenário começaram a ver outras maneiras que poderia ser incluso dentro desse trabalho de escravidão. O que teve mais peso, o que pesou mais para o português escolher um negro africano, não foi, digamos, a organização dos indígenas que se encontravam aqui, ou a vulnerabilidade biológica deles perante os organismos trazidos pelos europeus. Claro, isso influenciou, mas o grande X da questão está no lucro, no tráfico. O tráfico era uma atividade extremamente lucrativa, muito. Naquele período, no início da Idade Moderna, o comércio África-América via Oceano Atlântico era um canal que geria muito dinheiro. Então, os grandes traficantes de escravos, tanto os portugueses como os próprios africanos que trabalhavam nesse comércio, eles pressionaram por vezes a corte portuguesa, a corte lusa, para começar
a haver uma sobreposição no sentido de quem poderia trabalhar. Então, isso envolveu também a igreja. A igreja entrou nesse ponto no sentido de que, os negros são considerados objetos, já os indígenas são considerados seres humanos primitivos. Aí já vai entrar a questão ideológica, junto com a questão econômica. Por quê? Quando o imaginário cristão vai dizer que o indígena é um ser humano rústico, arcaico, um ser humano que pode, a partir da cristianização, a partir da catequese, pode vir a se tornar um ser humano digno, ele dá um caminho de salvação dos indígenas da escravidão. Já o negro africano, ele era considerado um objeto. Ele não era um ser humano, ele era uma coisa. Ele era coisificado, o negro africano. Então, essa soma do lucro do tráfico com o imaginário cristão da igreja, de tirar os indígenas da parada, focalizou todos os esforços do trabalho escravo na fonte negra. Então, esse comércio passou, cada ano, cada século, passou a crescer, crescer, crescer mais. Beleza, entendido isso, a gente pode enveredar dentro da própria sociedade colonial. Como é que ela como ela funcionava? Como acontecia essa dinâmica dos negros, que era uma grande maioria na colônia, estarem imersos num cenário de submissão. Como os portugueses, que eram minoria, teriam controle sobre o negro. A gente vê que o processo de captura e de venda de negros, ele já era uma prática, uma rotina dos negros, os negros quando estavam guerreando, eles capturarem os seus rivais, os seus inimigos, e esses prisioneiros eles não eram utilizados no próprio continente, em prol da tribo. Eles já tinham esse costume de todos os prisioneiros capturados eram vendidos como escravos para o mercado exterior, o mercado europeu principalmente, e posteriormente, com a descoberta da América, para as empresas coloniais que estavam se construindo aqui no nosso continente. A partir daí, a gente pode agora enveredar no aspecto, no âmbito, né, de como esse negro se localizava na América Portuguesa. Bem, a gente muito discute sobre a ideia de unidade negra, de que os negros eles queriam liberdade, mas essa questão da liberdade, da luta pela liberdade, ela nem sempre foi no sentido de revolução. Por quê? Se a gente for para a região das Minas Gerais, principalmente naquele momento que estava descobrindo o ouro e etc., muitos negros fugitivos, por exemplo, eles corriam para aquela região em busca da riqueza, e a partir do momento que eles conseguiam conquistar essa riqueza, eles procuravam se inserir dentro do mercado opressor colonial. É o que a gente chama de branqueamento social. Aquele negro ele procuraria se pôr no papel de branco opressor. Ele viraria um senhor de escravos. A primeira coisa que ele fazia, quando conquistava a liberdade, fugir, conseguir esse dinheiro, essa busca pelo ouro, era comprar outros africanos e passar a utilizar a máquina colonial. Então, só que a grande questão é, mesmo ele, digamos, subindo de posição, a cor prevalecia. E o desgaste, a desigualdade, o racismo, ele vai se tornar cada vez maior no momento em que um negro consegue subir de posição. E quando o negro perceber que mesmo ele, tentando se tornar branco, não conseguia ganhar o respeito deles, aí vai começar a passar aquele processo paulatino, aquele processo lento de construção de uma consciência negra, que só vai desembocar lá para o final do século XIX, como a gente entende. Outro aspecto importante, dentro da economia canavieira, de algodão ou do café, alguns historiadores vão discutir as formas
que os brancos tinham de controlar o negro. Como eles controlavam o negro? Afinal, era um capitão do mato para uma legião de trabalhadores negros. Existiam diversas formas. As formas mais rudes, violentas, de castigo, de você utilizar um dos negros, pegar para Judas, como se diz o ditado popular. Você pega um negro, castiga-o, amarra num tronco, dá chicotadas, deixa ele sem alimento, sem água, amarra-o e arrasta pelo cavalo. Existem várias práticas altamente desumanas que foram utilizadas no período colonial brasileiro para o castigo de escravos africanos. E botar aquele indivíduo como exemplo aos outros, tipo, aqueles que tentarem se insurgir vão passar pela mesma coisa que ele está passando. Então, o medo, ele foi um instrumento, foi uma arma altamente eficaz. Na medida em que esse instrumento não funcionava, o senhor de engenho, ele vai pensar, bom, eu preciso de alguma prática que seja diferente, porque a violência não está dando mais conta. A violência está gerando mais violência. Aquela mesma coisa que eu já falei em outros vídeos para vocês, a discussão da violência. Quando o senhor de engenho pratica violência contra o escravo, os escravos, além do medo, eles vão sentir o quê? Indignação, coragem, revolta. E tudo isso vai ser uma série de conflitos. Na medida em que o senhor de engenho consegue enxergar isso, ele vai pensar numa prática de, digamos, afeição do negro àquele contexto. Como? Bem, os negros, os escravos dentro de um grande engenho, eles construíam famílias. Aquela ideia de libertinagem, uma senzala, é uma coisa muito romantizada, uma coisa muito de novela. Existiam sim engenhos em que os negros construíam famílias sólidas, um pai, uma mãe, os filhos, etc. E o senhor de engenho, observando essa construção familiar, ele passa a o quê? Construir ou oferecer moradias ou pequenos pedaços, lotes de terra para essas famílias, para elas produzirem para si, para elas se manterem. Ele incentivava os seus escravos a construírem famílias. Por quê? O laço que o escravo ia construir com a terra, o laço de comodidade, de sobrevivência, de subsistência desse indivíduo, em um meio altamente repugnante e opressor que é a escravidão, ele vai ver aquela brecha, aquela fuga, como um ganho exorbitante. Então, o negro que tem sua família, o seu pedaço de terra, sua casinha, ele vai pensar 1, 2, 3, 4, 5 vezes antes de se revoltar contra um senhor de engenho, por exemplo. E perder tudo isso que ele conquistou. Que ele conquistou e que lhe foi dado pelo senhor de engenho. Então, os artifícios, as armas, os instrumentos utilizados para o controle dos escravos foram inúmeros. Então a gente precisa problematizar todo esse controle para entender muito do que acontece na sociedade hoje. O povo brasileiro, em geral, ele é constantemente manipulado e muitas vezes a gente não se dá conta disso, porque o exercício de reflexão ele passou a ser esquecido. O refletir sobre sua vida muitas vezes se torna cansativo ou perda de tempo, porque é isso que uma elite opressora ela vai querer para o seu escravo antigamente e para hoje para a população comum, para o povo. Então a gente precisa refletir sobre a consciência das classes sociais, refletir como essas classes sociais se relacionam entre si e com os meios de produção ou com os meios em que vive, com o mundo. Então a gente precisa sempre procurar abrir a nossa mente, nunca digerir um conteúdo, uma opinião crua, mastigá-la, refletir, procurar saber os dois lados. Sempre é importante isso, porque o debate ele instiga uma conscientização mais rica, mais sofisticada. E isso é importante. Quando a gente vai discutir o tráfico atlântico, a gente precisa entender toda a excentricidade cultural
que havia dentro daquele contexto de colonização, dentro da história da África. No Brasil a gente não tem o costume de entender a história da África. Isso é um erro crasso da gente. Afinal, os africanos eles são uma matriz extremamente importante da etnia brasileira. As três grandes matrizes, a europeia, a indígena e a africana, que compõem o povo brasileiro, ela precisa ser entendida, precisa ser estudada. E a gente procura, às vezes a gente foge disso por medo de enxergar a verdade. Porque a verdade ela nem sempre é bonita. A gente precisa entender isso. Bem, pessoal, esse assunto é um assunto muito profundo. É muito profundo entender a escravidão, entender o tráfico. Então a gente precisa procurar saber mais. Esse vídeo aqui foi só um insight para vocês se instigarem a buscar mais coisas. Procurar, entrar em contato com a gente, com a nossa equipe, comigo, que a gente procura estender esse debate, tá com alguma dúvida, a gente fala com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deem seu feedback, comentem. É um assunto extremamente polêmico e problemático, então pode mandar ver aí nos comentários e nos likes. Se inscrevam, tamo junto e vamos descobrir a história.